E voltamos um pouco à realidade. Duas perguntas sobre a China. Porque agora a China está numa fase de plena ascensão, por isso lá fora todo mundo, todas as pessoas de outros países querem saber mais sobre a China. Por isso, através de essa filosofia que influencia tanto a cultura, a maneira de pensar, o modo de pensar dos chineses, o professor pode falar um pouco quais valores humanos que a China, de fato, tem seguido ao longo da sua existência de 2000 anos? Eu não vou responder diretamente essa questão. Eu acho, como brasileiro, eu acho que, em geral, a China ela ainda é bastante desconhecida no Brasil. A cultura chinesa ela ainda não entrou bem no nosso panorama das ideias. Eu acho importante nós termos esses livros, né? Eu acho importante que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de ler e de conhecer por si próprias a China, viajando para cá, estudando aqui, fazendo negócio, etc. Eu acho que essa é a melhor forma de nós termos uma visão prática, né, concreta de como são os chineses, de como eles vivem, de como eles resolvem problemas, né? E essa é melhor do que nós dizermos os chineses são A, B ou C, de vocês verem por si próprios. Dito isso, a China tem uma cultura milenar, né? Ao longo desses milênios, a China mostrou uma capacidade muito grande de manter-se unida. Essa união ela não foi uma união que foi mantida pela força, né? Mas é uma união que foi mantida por uma comunidade de valores culturais, né? Então, os chineses têm uma forma muito coerente de pensar, têm valores que são muito coerentes ao longo desses milênios, né? O que nós podemos dizer, na perspectiva dos chineses, né, que foram os valores fundamentais ao longo desse tempo, eu acho que, em primeiro lugar, é a questão da harmonia. O que é essa harmonia? Essa harmonia, em chinês, chama-se de He, né? He significa você preservar a comunidade, apesar de todo tipo de conflitos que possam. Né? Obviamente, ao longo da China, você teve períodos de guerra, você teve conflitos com nações do entorno, que hoje são chinesas, né? Muitos das minorias étnicas da antiguidade hoje são chineses, né? O que significa que China, a nação chinesa é um conceito cultural, né? Não é um conceito racial. E essa harmonia ela significa você preservar uma série de valores que vão orientar as relações entre as pessoas. E aí você tem toda essa lição confuciana, né? O ideal de humanidade, que significa o quê? Que os governantes eles devem, dentro das possibilidades, né? Tratar os seus subordinados com um tipo de benevolência, né? Isso aí é um conceito que se desenvolve. Você tem nas relações em pessoa e pessoa, você tem uma noção que se chama de yi, né? Que ela pode ser traduzida como senso de dever, que eu acho muito importante notar que na China uma noção muito mais presente é a noção de dever, não é a noção de direito, não é uma noção que você impõe aos outros, mas é uma noção que se impõe a si próprio. E isso é um pouco uma chave para você entender como funciona a China. Eu acho que as pessoas, elas, antes de partirem para exigir aos outros, elas tentam mais ou menos encontrar termos comuns, né, sobre que elas possam mediar esses conflitos. Isso é diferente de como nós somos no Brasil, onde as pessoas são tendem muito mais a colocar exigências para os outros e dizerem, eu tenho isso. Eu acho que isso também é uma ideia positiva. Mas, ao mesmo tempo, se nós olhamos para a história chinesa, nós vamos notar uma peculiaridade. A China, ela, diferentemente das nações ocidentais, ela se manteve relativamente isolada, né? Só no século XIX é que a China ela começou a ter relações globais, né? O que significa o quê? Que na antiguidade, a China, essencialmente, você tinha a China no meio e no entorno você tinha aquelas nações nômades.
Então a realidade internacional que a China conhecia até o século XIX, mais ou menos era aquela relação em que a China ela defendia um tipo de civilização, ela defendia um tipo de instituições, e os povos bárbaros eles não tinham condição ao entrar em conflito ou conviver com a China, não tinham uma condição de dialogar com a China, porque eram muito diferentes. Né? Povo nômade, eles não têm, eles têm reis, mas eles não têm um sistema de administração burocrática do todo como a China tinha. Hoje em dia, a China ela entra em relações com países que, já tem há milênios, né, convivendo uns com os outros, conflitos. Nós vemos as relações intra-europeias, elas nunca foram tão pacíficas como foram nesses últimos 100 anos. Né? Os países europeus viviam em guerra. Nós temos aí a Europa, né, o Oriente Médio, tudo isso, todas essas eram nações que desde a antiguidade elas têm 2000 e tantos anos de relações e muito conflitivas entre si. Então, o problema é esse. O problema agora é como os valores chineses tradicionais eles vão se inserir nessa nova realidade. Né? Que a China, como ela vai promover a noção de harmonia num sistema internacional que ele é, por definição, ele é conflitivo. Ele é mais de você lançar exigências aos outros. Né? Então, para dar uma resposta em resumo, né, mais curta a sua pergunta, eu acho que os valores tradicionais chineses, eles funcionam muito bem na sociedade chinesa. Né? A China se manteve assim por milênios, ela mudou e adaptou e progrediu dentro desse sistema, mas agora nós falamos de termos entre nações, relações entre nações, esse quadro ele é mais difícil. Por quê? Por um lado, os outros países eles não conhecem bem a cultura chinesa e a China também não tem uma tradição longa em lidar com essas outras culturas ocidentais, na qual se inclui o Brasil e Portugal e quem sabe os outros países de língua portuguesa. Né? Então eu acho que é mais ou menos essa a situação. Por isso, como a China só começou a tratar relações com outras civilizações, outras culturas no século XIX, mais ou menos, nós também precisamos aprender a se tratar com os estrangeiros. Mas na narrativa ocidental, na imprensa internacional está construindo uma imagem da China que vai seguir mesmo caminho que os países europeus que seguiram, que de fato é uma cultura um pouco agressiva, é uma cultura bélica, sim. Mas gostaria de, através desses pensamentos, talvez é uma resposta, que é uma prova, é uma resposta para países, para pessoas que não conhecem muito bem China, que China tem chineses têm próprios pensamentos, próprias linhas de pensar para tratar relações. Não vai seguir, realmente vai surgir uma outra forma, um outro caminho. Essa é uma questão que me escapa, obviamente. Quais são os rumos que a China segue? Eu acho que esses rumos devem ser decididos pelo povo chinês. Não é exatamente uma questão em que eu possa me manifestar. O que eu acho, como eu disse logo no início da última questão, é que eu acho importantíssimo para que nós brasileiros, nós que vivemos nos países de língua portuguesa, conheçamos de primeira mão a China, conheçamos os livros, né, o pensamento, conheçamos um pouco a realidade atual da China, que nós venhamos para cá, que nós estudemos aqui, que nós façamos negócio aqui, que nós tenhamos essa convivência com os chineses. As narrativas, elas são várias, né? Eu acho que há boas narrativas, mas essas narrativas, de repente, elas não estão sendo veiculadas pelos canais adequados, né? A narrativa das relações culturais, as narrativas dos intercâmbios educacionais, as narrativas, contatos de povo a povo, né?
Muitas outras narrativas elas são condicionadas por interesses políticos, interesses econômicos, mas eu tenho até convicção de que as pessoas elas são inteligentes, elas sabem notar quando elas estão sendo manipuladas, né, de uma forma ou de outra. Eu acho que isso não é um obstáculo para que a China ela continue a se comunicar com os outros povos. Você tem um contexto de competição, óbvio, né? As relações entre civilizações são relações também de competição, é normal. Mas o problema é como você vai gerir essa competição, garantindo que ela se desdobre em benefício de todos, né? E afinal de contas você tem as civilizações, elas não morrem, né? A China ela é peculiar porque ela se mantém bastante, ela se conserva muito bem ao longo do tempo. Mas hoje em dia nós vemos a Índia que está crescendo, é uma civilização antiga, nós vemos o Irã, é uma civilização antiga, né? A Rússia ela deita raízes nos citas, né? Que é um povo, Heródoto ali lá no século V a.C. já falava dos citas, né? Você tem uma permanência das civilizações, né? A civilização ocidental ela tem raízes também que são bastante antigas. Então acho que o ponto é esse, né? A China agora, com a importância que ela já assumiu e que ela, e acredito, continuará a assumir, que ela possa se comunicar bem, né? E explicar-se bem, se tiver interesse, né? Fazer boas trocas com países. Por exemplo, o Brasil é um país ocidental, mas o Brasil tem, como nós sabemos, tem ótimas relações com a China, né? Então, nesse contexto, investir nesse diálogo. E, em resumo, essa sabedoria milenar da filosofia chinesa ainda é muito útil para a nossa realidade, porque estamos vivendo numa fase com mudanças inéditas, como a gente costuma falar ultimamente. E acha que essa sabedoria chinesa pode contribuir, de certa forma, para o mundo enfrentar os desafios atuais? Em primeiro lugar, eu acho que o próprio Ocidente entrou num momento, numa era diferente, né? Hoje nós falamos de multiculturalismo. Multiculturalismo significa que há espaço para que diferentes vozes elas existam e elas se manifestem, né? Eu acho que a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela tem uma voz natural no mundo, ela tem uma representatividade natural, é um sexto da humanidade, né? Um sexto, né? Um em cada 6 pessoas. Eu acho que por essa cultura milenar, a dimensão do país, a população, eu acho naturalmente ela tem que ter uma voz, tem que se manifestar, e eu acho importante que, dadas as coisas como elas já são, nós estejamos atentos, né, a essa voz. Quais os valores chineses que podem contribuir? Eu acho que nós temos que prestar atenção um pouco para esse processo de aprendizagem mútua, né? Conhecer a China e a China se fazer conhecida. Eu acho que como é que os valores tradicionais chineses eles podem se encaixar na ordem mundial. Eu acho que isso é um trabalho em construção, deve partir obviamente dos chineses, né? Nós temos esses conceitos, nós achamos que esses conceitos devem contribuir para essa transformação em curso, né? De nossa parte, vale a pena estudar, vale a pena conhecer bem e também, quando tivermos oportunidade, também darmos a nossa contribuição, né? Exatamente. Por isso agora a China precisa se expressar bem, explicar bem para o mundo conhecer melhor o que representa a China. Portanto, os trabalhos de Giorgio Sinodino é muito importante para esse processo e também valorizamos tanto o seu esforço de trazer essas 3 obras muito difíceis, mas conseguiu dar um trabalho excelente. Temos uma conversa muito longa, mas muito profunda. Por último, o professor está
já não para, já está sim. já começando um novo trabalho. Pode falar um pouquinho sobre a tradução, novo trabalho? Eu estou quase terminando, né? Nós vamos tentar lançar esse ano uma nova tradução de Nahá, que é a obra fundadora da literatura moderna chinesa. Né, é mais do que um escritor, né? O autor, Lu Xun, ele é mais do que um escritor, ele é um símbolo um pouco dessa nova cultura chinesa. Nahá não é somente uma obra de ficção. Nahá é um diálogo entre a vida de Lu Xun, as experiências dele, né? Ele esteve na primeira geração de pessoas que foram estudar no exterior, ele estudou no Japão, ele viveu no Japão por 7 anos, ele vivenciou um pouco as transformações, a modernização do Japão, ele retornou à China e ele encontrou toda aquela complexidade, né? O final da dinastia Qin, o primeiro período do governo de Peian, o problema dos senhores da guerra, de Jinfa, depois as relações com o Japão se tornaram mais difíceis. Então, Lu Xun ele é extremamente importante para nós entendermos um pouco a nova China, né, de onde ela nasceu, de que ponto eles partiram. Lu Xun também ele é um autor fundamental para nós entendermos o novo caráter chinês, né? Porque ele critica a cultura tradicional, ele tem uma série de experiências pessoais muito, muito comoventes, e eu acho que esse texto ele também deve ser uma leitura obrigatória. Muitas pessoas me perguntam, espera, você trabalha com filosofia ou você trabalha com literatura? Em primeiro lugar, na China não existe uma definição tão clara entre os dois, né? Os literatos são pensadores. E em segundo lugar, Lu Xun ele é um pouco uma síntese, não é? De por que essa cultura clássica, ela entrou em crise no final do século XIX, né? E ela viveu uma crise séria no século XX, agora está se recuperando. Esse texto ele vai sair mais ou menos no final do ano, né? Para comemorar os 100 anos de publicação. Esse ano são 100 anos de Nahá. Então ele também vai ter notas, vai ter uma série de conteúdos extras explicando o pano de fundo histórico-cultural, a relação de Lu Xun e a literatura estrangeira. Não é? Essa tradução vai ser uma tradução, também estou usando uma técnica nova nela, e esse texto vai sair ainda esse ano, se Deus quiser. Para o ano que vem eu pretendo, né, se não concluir, pelo menos avançar bem com a arte da guerra de Sun Tzu. Mas mais um texto que nós temos várias edições, né, no Brasil e nos outros países de língua portuguesa. Por que você vai fazer uma nova tradução desse texto? Porque eu vou tratar do Sun Tzu como um desses pensadores, né? Ele não é apenas um estrategista, mas ele acima de tudo, ele é um grande pensador que reagia à situação política e social da China de sua época. Também há muitas outras coisas assim, mais escondidinhas que o Sun Tzu ele fala sobre a situação política, sobre a economia, né? Então todos esses pontos eu vou também colocar nessa nova obra. Eu vou trabalhar com os 11 comentaristas, um texto clássico, e esse é mais ou menos o nosso cronograma para o ano que vem. Que incrível! O nosso sinólogo brasileiro, Giorgio Sinandino, de fato já venceu o primeiro concurso de tradução português-chinês de Fundação Macau e Universidade de Macau, que é um prêmio muito importante que reconhece a tradução desses livros, dessa literatura chinesa também. Por isso vale muito a pena ler para quem quiser conhecer a cultura, a literatura, a filosofia chinesa. E esses livros, por exemplo, também são vendidos nas livrarias no Brasil e também no site de Amazon tem acesso para comprar estes livros. Muito obrigada pela escuta, porque tivemos uma longa conversa, mas muito obrigada pelo apoio ao nosso programa e acompanha também os fantásticos trabalhos do estudioso professor Giorgio Sinandino. Ele tem um nome chinês, Shen Youyu, amizade, amigável. 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 Muito obrigada.
pela sua participação. Muito obrigado e até a próxima.